Tá no ar o podcast Carneiro e Mafusa aqui no 12 Esportes. Eu sou Fernando Rudnick, estou com Carneiro Neto e o nosso reforço tá aqui depois de uma longa viagem, né, Mafuz? De volta, tá animado? Bastante animado. Atlético voltou a vencer. Não pela vitória do Atlético. Mafuz pisou no Brasil, o Coelho marcou gol, Carneiro. Tem o Gato Preto, né? É. Entrou um Gato Preto na arena ontem, correu, o Coelho fez o gol. Mas as coincidências acontecem no Atlético que... A coisa é impressionante. Foi o Sandro Moreira que disse que sobre o Botafogo, como ele falou, que tudo acontece com o Botafogo. Coisas que só acontecem com o Botafogo. E tem coisas que só acontecem no Atlético. Agora é emocionante o gol do Coelho, hein? Eu mesmo, que sou um crítico do Coelho, eu não gosto de futebol do Coelho, eu estava sentindo pena dele. E ele foi lá, não podia também perder aquele gol, né? Não tinha como, né? Já perdeu piores, né? Já perdeu piores. Mas vamos falar bastante aí de Atlético, tem Coritiba, Paraná, seleção brasileira, muita coisa pra gente falar aqui no podcast Carneiro e Mafuz. Antes da gente começar, aquele tradicional pedido de like. Se inscreva se você não é inscrito aqui no canal do 12 Esportes no YouTube. Ative as notificações para sempre ficar por dentro dos nossos conteúdos. Vamos então para o que interessa. Vamos falar primeiro do Furacão, que venceu o Criciúma 3-1 ontem. Se recuperou, né, depois de 3 derrotas seguidas aí, contando Sul-Americana e Brasileirão. 488 dias, é muito tempo, né? E o Coelho foi lá e marcou aí novamente depois desse período todo. Uma vitória aí que pode mudar o rumo do Atlético, pode retomar aí a confiança ou não? Não, foi mais do mesmo. O Atlético teve aí uns 15 dias de preparação para se restabelecer depois dos papelões que fez, 3 derrotas consecutivas. A única novidade foi que o Cuca começou com o Mastriani, deixou o Pablo no banco. O resto foi a mesma deficiência de sempre, a mesma potencialidade de sempre. Quer dizer, não mudou nada. Porque o Atlético não tem um primeiro volante, eu falo isso há sei lá quantos anos. Porque o Eric não é primeiro volante e sobrecarrega o Fernandinho. Não, o Eric não é nada, né? Ninguém sabe ele o que só o corre. Eric é. Aí o que acontece? Existe um espaço muito grande entre a área, a zaga e o meio de campo. E é por ali o Criciúma, que é um time tecnicamente sofrível. Mas o Criciúma é melhor que Danúbio e que... Não, mas melhor que o Ameliano e o Danúbio, né? Até o time, sei lá da onde é. Agora, o Thiago Heleno falhou no lance. Ele ficou indeciso e falhou. Muito bem, a torcida levou um susto, 1-0 para o Criciúma. Será que vai acontecer de novo? Mas daí o time recuperou pelo menos a personalidade. Eu acho isso muito importante. É coisa que faltou nas partidas anteriores, nas derrotas. Principalmente em Fortaleza. O time em Fortaleza foi muito sem vergonha. O time omisso, o time preguiçoso, né? Então eu não gostei nada daquela atuação. E o Fortaleza também não é uma coisa do outro mundo, até porque jogou com o time meio suplente. Reserva. Mas daí o Atlético comportou-se bem na partida de ontem, em alguns aspectos, e principalmente no segundo tempo. Mereceu a virada e mereceu até uma goleada. Porque o Coelho, além do gol, ele deu bola na trave, o Mastriani também. Então, quer dizer, no fecho, eu acho que o resultado serviu para reabilitar moralmente, não técnica nem taticamente, continua igual. Mas, quer dizer, no limite, mas pelo menos ele está com um pouco mais de vontade de jogar. Isso, para o atual momento do Atlético, é muito importante. Até porque pega o Flamengo domingo, que é um adversário de outra categoria. Você concorda, Augusto Mafuz? Veja bem, eu analiso, para analisar, não é fácil analisar o Atlético no Campeonato Brasileiro. Qual é o objetivo do Atlético? A gente não sabe o objetivo. Presumo que não seja o título. Né? Bom, presumo... mas a diretoria... presumo... A figura do Glombe falou, né? Pelo elenco que eles montaram... Presumo que não seja o título. Eles gastaram um dinheirão, 102 milhões. Um monte de perna de pau. Exatamente. A diretoria é a grande responsável pelo fracasso do Atlético até agora. Porque o Atlético não ganha nada há 2 anos e meio. Veja bem, e eu digo coisa importante.
Ele ganhou um bicampeonato estadual e decidiu uma Libertadores, é verdade. Mas não ganhou título. Então, esse ano do centenário, o time tinha que ser bem melhor. Então, eu quero analisar o seguinte. Então, depende do objetivo. Qual o objetivo do Atlético? Fazer uma boa competição? Se é esse o objetivo, em razão do trabalho do Cuca, só em razão do trabalho do Cuca, que consegue remendar o que tem, está aí em segundo lugar. Não, se ganhar do Flamengo, pode assumir até a liderança. Exatamente. Então, nesse aspecto, eu entendo de que a vitória foi importante e partindo do princípio de que tem que se analisar a vitória do dia, ou o resultado do dia, foi uma grande vitória. Agora, aí eu concordo com o Carneiro, é dentro dos limites dele. Não vai além disso. Agora, o torcedor fanático... Contra o Flamengo, por exemplo, vai fazer um grande jogo. Agora, você tocou num assunto que me provoca uma dúvida. Teve mais vontade. O que é preciso ter mais vontade para jogar no Atlético? Falta liderança. O Fernandinho fez a diferença. Então tá. O Fernandinho esteve ausente nos jogos dos papelões e o time se abate. O time não tem cabeça. Os jogadores são jogadores que estão ali para cumprir a função e acho que estão fazendo muito. E se bobear, eles pintam o cabelo de azul, vermelho e não adianta. De rosa. Eles fazem essa besteira mesmo. Né? Tá aí, a modernidade é essa coisa horrorosa. Agora, o torcedor apaixonado, fanático, deve estar dizendo, mas o que é que esses caras querem? O Atlético ganhou do Palmeiras, o Atlético ganhou do Criciúma e está entre os 5 primeiros. Eles não se contentam, só sabem criticar. Não, amigo, não é assim. Futebol, você tem que ter avaliação. E o que nós estamos fazendo, tentando fazer exatamente é isso. Porque um time para ser campeão brasileiro, que nós estamos falando no brasileiro, Copa do Brasil é outra competição. O Atlético também não vai bem. Sul-Americana é outra competição. O Atlético poderia estar numa ótima, também não vai bem. Então, você para ser campeão brasileiro, você tem que sobrar na turma. É o que acontece com o Palmeiras e o Flamengo e o Atlético Mineiro nas últimas temporadas. O Atlético Mineiro, por exemplo, ele tem muito jogador experiente, cascudo, que sabe jogar. Sim. O Atlético não tem esse tipo de jogador. Você escolhe ali o Thiago Heleno, o Fernandinho, talvez o Mastriani e o Pablo, e o Nicão. Os demais é uma gurizada, porque o Coelho, coitado, ele está meio abalado emocionalmente. O Canóbio é aquilo que nós sabemos, corre para lá, corre para cá, mas é um bom jogador. Porém, se você pegar Christian, Zapelli, Eric e toda essa moçada aí, eles não têm personalidade própria, eles não têm atitude, eles não vão para cima. E como é que você vai ser campeão com um time nessa situação? Mafu, você quer veja completar? Bem, não. Até um dia desse, uma análise dessa, como a do Carneiro, poderia ser contestada, questionada, arguindo o lado financeiro. Só que nem isso hoje o Atlético pode, porque gastou 102 milhões de reais. Ele perdeu o direito de ter essa justificativa. Não tem mais essa justificativa. Eu queria só fazer uma colocação aí, porque a gente estava falando. Mas tem uma explicação, antes da sua colocação. A explicação é simples. O Atlético Mineiro, o Flamengo e o Palmeiras fazem times para ganhar título. Sim. E o Atlético forma time para vender jogador. Sim. O Atlético parece Aras. Não tem espírito. Ele cria o potro, o cavalo, mas não quer ganhar o grande prêmio. Não tem espírito esportivo, exato. Essa é a filosofia do Mário Celso Petralha, que não agrada a torcida atleticana, mas interessa o balanço atleticano. Então o torcedor tem que conviver com isso. Estou certo ou não? Absolutamente certo. Eu sou dessa opinião. Falta o elemento esportivo. Escrevi aí um dia desse que essa política do Petralha, quem diria, hein? Que um dia o Petralha estaria superado em matéria de futebol. Pois ele está. Tá, eu só queria fazer aquela colocação ali sobre a situação do objetivo do Atlético no ano. Quando houve a aclamação, né, da chapa aí, que colocou novamente o Mário Celso Petralha como presidente. Em que a oposição negociou por um carguinho aí. O que aconteceu? A oposição, leia-se Henrique Gaeda, né? Que aliás, sumiu.
O que aconteceu ali? Foram convidadas algumas pessoas, entre elas o Glombe. Não, mas o Glombe não era oposição. Sim, não. O Glombe sempre foi ligado ao Atlético Paranaense. Sim, mas eu não estou dizendo que ele é oposição. Estou dizendo, eu vou só chamar a frase dele aqui quando ele voltou para a diretoria do Atlético. Abre aspas para ele, que eu acho que é interessante a gente colocar no contexto. Quando o Petralha me convidou para a honrosa posição, eu falei, Mário, eu vou, mas nós temos que ser campeões brasileiros no próximo ano. E para isso é que vamos brigar. Tudo isso com força, determinação e raça. E não vai faltar recurso. Pois é, mas não é do Lúcio Glombe que vai se cobrar alguma coisa. Não, eu concordo que não. Mas mesmo se ele falou ele é um isso, dirigente mais institucional. Mas se ele falou isso, Mafuz, tem que cobrar do Gaeta. Eu acredito que foi lá como oposição, que compôs, acabou com uma oposição que podia não ganhar, mas era uma oposição sadia, que trabalhava, que questionava. E deu isso aí. E não faz nada o tal do Henrique Gaeta. Mas você não acha que assim, o Globo falando essa frase, não parece que é o objetivo do clube, o objetivo da diretoria ser campeão brasileiro? O próprio Mário falou que iam fazer um grande time e não fizeram. Não, aí é um pouco de retórica, né? Eu conheço bem o Glombe, meu amigo pessoal, foi presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, um ilustre advogado. Pessoa extraordinária. Eu adoro o Glombe. Muito bem, ponto. Agora, o futebol não adianta essas promessas, essas coisas. O futebol é prática, é o que o Cuca tenta fazer. Você tem que organizar o time e ir para frente, meu amigo. E ir em busca do resultado. Agora, como é que você vai em busca do resultado com jogadores sem personalidade? É a mesma coisa da seleção brasileira. Como é que o Vinícius Júnior é craque no Real Madrid e não joga na seleção? Por quê? Porque o Real Madrid é um time formado, definido. E a seleção é um bando que troca de técnico de 6 em 6 meses, o comando da CBF é desmoralizado. Eu não estou comparando, eu estou só citando um exemplo. O Atlético Paranaense tinha obrigação, no ano do centenário, de estar melhor ainda no Campeonato Brasileiro do que está. Já está, ser o primeiro da Sul-Americana do seu grupo, que é um torneio tecnicamente fraco, e não pode perder para o Ipiranga de Erechim, pela Copa do Brasil. Então tem muita coisa que precisa ser corrigida. Agora, o ônus e a carga que o Cuca está enfrentando e carregando tem que ser levado em consideração e respeitado pela torcida. Porque o torcedorzinho fanático da arquibancada, para ele é fácil xingar o técnico. O torcedor acho que mudou o técnico, muda tudo. Pergunte para o pessoal do Curitiba como é que é bom trocar de técnico. Vai ver o que é bom para tosse. Não, e mesmo porque se trata do Cuca. Que é um dos melhores do Brasil. Imagine o que tem de gente querendo demitir técnico de olho no Cuca. Tem que analisar isso. Um deles, eu soube ontem, é o Corinthians Paulista. E o Internacional também. Então veja só isso. Veja só isso. Outra coisa. É tão mal comandado o futebol do Atlético, contra o Flamengo agora, vai fazer um grande jogo. Por quê? Porque é em âmbito nacional. Quer dizer, o humor do time varia de acordo com a importância do jogo. Com a grandeza da partida. Mas sabe por quê? Porque não tem diretoria. Só para deixar claro, eu não estava personalizando no Glombe, né? Não, nós entendemos, o assinante também entendeu. Mas, Mafuz, o negócio é o que a gente estava conversando aqui antes. Falta a diretoria do Atlético dar a cara e falar. Mas não fala, ninguém dá a cara ali. Ninguém é a cara, ali ninguém dá a cara. Onde que anda o Gaede? Que era o homem que ia compor. Mas acho que não é nem a situação do Gaede aí, né? Esse tal do Gaede causou um grande problema para o Atlético. Um grande problema, porque esvaziou um grupo de jovens, de pessoas sérias, honestas, e está lá e se entregou dentro do Atlético. E hoje faz o papel que combatia antigamente. Carneiro, você acha que, como o Mafuz apontou aí, o jogo contra o Flamengo você vai ver aqui, a gente vai ver aquele Atlético diferente mesmo? Não, se não vê, o Flamengo mete 3, só isso. Não, vai jogar bem. Se o Atlético não crescer e não for encarar e se impor como mandante, se não tiver, vou ter que repetir a palavra de novo, a personalidade, né? O jogador tem que assumir, porque o Flamengo tem um timão, meu amigo. O Flamengo alternativo de ontem, que ganhou do Grêmio, é um time que tem que se respeitar.
mesmo com as ausências. O Flamengo que tinha no estão banco, na Copa América. no né? banco, Gabigol, Bruno Henrique e o Luiz Araújo que marcou os gols ontem. O Atlético tem que fazer por onde. Agora, eu não tenho mais paciência de ficar passando pano, sabe? Ah, não, vai que vai dar certo. Não, a diretoria fez muito. Mas que diretoria? O Atlético parece que é dirigido pelo Dr. Mabuse, ninguém sabe quem manda, são 1000 olhos do Dr. Mabuse. Porque o Petralha é uma figura impessoal. Ele só participa, aparece quando ele tem interesse. Agora, um clube de futebol não é assim. Um clube de futebol tem que ter porta-voz, além do treinador, no vestiário. Tem que ter o diretor de futebol do clube, não o empregado. Tem que chegar e dizer, não, nós perdemos o Palmeiano, a diretoria assume a responsabilidade, nós prometemos que vamos mudar, né? Vamos botar uma tranca nova na porta. Não tem. Então, sobretudo para o treinador. Eu acho que o Cuca deve estar com o saco cheio também. E tem o direito de estar. Essa questão do diretor de futebol do clube, vocês falam sempre aqui, batem aqui, mas muda. não vai mudar, né? O Dr. Mabuse não deixa. Eu não consigo ver mudando isso hoje, né? E Mafuz, você acha que a diferença de elenco do Flamengo agora, então, pro Atlético, ela se iguala agora? O Atlético sempre enfrentou essas situações com altivez, sempre. Ele teve grandes vitórias, tem grandes vitórias nessa situação. Quando o Flamengo, ele pode até perder o jogo, mas ele vai fazer um bom jogo. Porque o jogador é muito malandro. Quando ele não tem uma fiscalização, ele escolhe a partida para jogar. Uhum. No Atlético é assim. Eu não entendo o que esses jogadores querem. Estão num dos maiores clubes do Brasil, salários bons, em dia, todo o aparato pessoal, uma proteção humana extraordinária e escolhe jogo para jogar. Mas é a falta de comando. De comando psicológico. Né? Porque se tem um dirigente durante a semana que cobra do treinador, cobra do jogador, ou um grupo de dirigentes, muda de figura. Os jogadores, eles se sentem muito à vontade. Eu não gosto de fazer comparações, porque às vezes pega mal. Mas, por exemplo, se entra a diferença entre uma empresa privada e uma repartição pública. Entendeu? Na empresa privada existe a fiscalização do gerente, do subgerente, do superintendente. Na repartição pública é só a mulher do cafezinho que acorda a turma. Olha, ela bateu a porta. Olha o vento. Fecha a janela. Entendeu? E eu falo porque eu trabalhei no Estado. Uhum. E é assim que funciona. O Atlético parece uma repartição pública. Eles estão ali, cumprem a obrigação, até logo. Não, amigo. Você tem que ter algo mais. Esse algo mais, porque eles são seres humanos. Quem transmite é o cartola, é o dirigente, é o emocional, o treinador fala no vestiário, quando é uma decisão, por exemplo. Isso mesmo, eu assisti como repórter, o Mafuz cansou de ver isso. Depois que falava o treinador, vinha o presidente ou o diretor de futebol, só quero dar uma palavrinha. Não é pela gratificação, não é. Vocês vão jogar hoje pela família de vocês, pelos filhos de vocês, pela torcida atleticana, ou coxa, ou colorada, ou pinheirense. Vocês têm algo mais a oferecer. Isso que falta. Sabe como é que é o nome disso popularmente? Alma. Uhum. E isso da raça, isso da muda garra. de jogador para jogador também, né? Eu acho que tem um atleta que tem muito potencial no Atlético, que é o Zapelli, mas ele demora às vezes para pegar no tranco, né? Tá. Por quê? Porque é um menino, ele não tem muita confiança, né? E agora, por que o Fernandinho faz toda a diferença? Porque o Fernandinho fala, e fala com autoridade, dentro de campo. Agora sai o Fernandinho, fica tudo mudo. Uhum. Recorde o jogo em Fortaleza. O Atlético só tocava a bola para o lado. Posse de bola. O Atlético sempre tem 40%, 50%, 60%. Ontem foi 60% posse de bola. Ainda criou, fez gols e tal. Mas no jogo do Fortaleza ele teve mais posse de bola que o Fortaleza, principalmente no segundo tempo, mas não finalizou. Deu um chute a gol que o goleiro defendeu. Por quê? Porque o jogador quer se ver livre da responsabilidade. Pega a bola e toca para o lado. É o famoso toma chocolate e paga lo que deve, como dizem os argentinos. Quero ficar livre disso, não quero me responsabilizar. Não é assim que um time campeão joga. Voltamos ao exemplo do Atlético Mineiro. Veja a personalidade desses jogadores experientes, que eles querem porque querem ganhar alguma coisa. Uhum. O Mafuz, para a gente fechar o assunto Atlético aqui, você acredita que, pelo menos para esse jogo do Flamengo, o Mastriani deve continuar aí como titular, no lugar do Pablo? Eu acho que sim. Além do mais,
O Mastriani ontem, ele errou passes, mas fez o lance do gol. O Mastriani. O Mastriani. Deve continuar. Deve continuar. O Christian subiu de produção, fez um bom jogo ontem. Fez o passe para o Madison, que deu assistência para o Mastriani. Eu acho que tem que continuar. Porque com o Pablo, muda todo o esquema. O Pablo recua, sai da área. O Mastriani não, ele tá aquele finalizador. Exato. Né? O Cuca fez um excelente trabalho com o Christian, repetindo o que havia feito com o Canóbio. Ele aproveitou esses 15 dias para conversar com o Christian. O Christian estava muito indeciso. E ele mostrou mais personalidade ontem. Jogou muito. Seu trabalho do treinador, que a gente percebe. E ele tem talento, né? É aquele tal negócio. Mas como é que se entende de futebol? Claro, a gente nasceu dentro do campo de futebol, né? Então, eu, por exemplo, para ver se o jogador é bom ou não, eu não preciso o jogo inteiro. Eu, com meia hora de jogo, eu já sei se o cara é bom ou não. Basta ele matar 2 vezes a bola, que hoje eles fazem o domínio, dar um passe, que hoje eles chamam de assistência, ou fazer um gol, entendeu? Pronto, está resolvido. Agora, se o cara não sabe, a bola dá na canela, etc., então não é bom. Agora, o Atlético tem potencialidade, sim. Não é tão... mesmo esse elenco, sem os reforços da janela, só que esses jogadores precisariam ter um trabalho psicológico mais aprofundado. E isso está faltando. Tá, vamos mudar de assunto, vamos falar do Curitiba. Agora, Carneiro, já que você nasceu dentro de um campo de futebol, você já fez um gol atrás do meio-campo, igual o Matheus Friso fez, não? Não, primeiro que eu não nasci dentro do campo de futebol, né? Até onde eu sei, nasci na cama, no berço, sei lá onde eu nasci. No meu tempo não tinha esse negócio de ir para o hospital, para maternidade. Mas veja bem, um gol foi extraordinário, né? Eu sou admirador desse jogador, o Matheus Friso, gosto do estilo dele. Agora, esse sim tem personalidade. Ele disse: o goleiro está adiantado, eu vou meter essa bola. Porque ele já tinha informação de que o goleiro, o Jefferson, joga adiantado. E ele meteu a bola. Olha, é um lance difícil. O Kleberson do Atlético fez isso numa Taça São Paulo. Rivaldo fez. Depois que o Pelé fez a jogada no México. Ele deu a dica. Claro, virou gol comum. O goleiro da Tchecoslováquia quase quebrou o nariz. É bonito por causa da plástica do gol. É bonito. É golaço. Mas não é o dele. Todo gol assim é bonito. Todo gol assim é bonito, mas é raro de fazer. Agora, festejaram. Carneiro escreveu antológico. Mas é antológico. Antológico é jogada do Pelé. Não, vamos comparar. Peraí, nas devidas proporções, eu achei um gol antológico e reafirmo. E acho que esse rapaz está com muita chance de brilhar intensamente no Curitiba, como o Renier, né? Esse é bom jogador, Renier. Lucas Ronier. Lucas Ronier. Olha, o Curitiba tem uma joia rara que precisa ser bem cuidado. Curitiba tem que tratar de acertar a vida do Robson, a questão contratual. Curitiba pode dar uma ajeitada com esses jogadores. Aliás, como nós passamos, e eu ia tocar nesse assunto, como o Curitiba tem que acertar a vida do Robson, o Atlético tem que acertar do Thiago Heleno, hein? Vamos falar. O Thiago Heleno anda de mau humor. O Thiago Heleno, vamos deixar mais pra frente que o Atlético não deve nenhuma obrigação pro Thiago Heleno, pelo contrário, mostrou muito a lealdade por ocasião do caso de doping, mas eu entendo que deveria acertar a vida do Thiago Heleno. Mais pra frente, alguns programas pra frente aí, quando ele ultrapassar o Alan Bahia e se tornar o segundo jogador que mais vestiu a camisa do Atlético, a gente fala aí desse assunto do Thiago Heleno. Agora, falando, né, dessa situação do Curitiba, né, que voltou a vencer aí, claro, pegou o Ituano, time que tá mal na Série B, tá na zona de rebaixamento, mas o Atlético... o Curitiba, nessa situação toda, fez um movimento de contratar um técnico, né, que é o Fábio Matias. Técnico daquele perfil que a gente falava, um técnico jovem, 44 anos, pouco comandou times principais, né? Sempre quando comandou times principais, foi naquela situação da emergência, né? Foi assim no Botafogo, no Bragantino, em outros clubes que ele atuou. Mas a gente vai ver o trabalho dele com a sombra e com o auxílio, o escudo do Autuori, né, Carneiro? Eu acho que o Autuori botou muita cara na janela com essa experiência.
O Curitiba continua improvisando. O Curitiba improvisou com o Guto Ferreira, errou ao mandar o Guto Ferreira embora, porque jogou para a torcida. Acho que o James Freitas deveria ter prosseguido, até porque nos jogos dentro do Alto da Glória o Curitiba teve bom comportamento sob o comando dele. Ele não pode fazer milagre como visitante se o time tem limitações técnicas. Mas me parece, Carneiro, que o James ele estava meio desconfortável, ele não queria estar na posição. Ele queria ali. ser efetivado. Não, ele não queria. Ele queria continuar naquela posição de auxiliar. Eu não tinha esse tipo de informação. Bom, então, óbvio. É que tá. Eu nunca ouvi essa notícia. É a primeira vez que eu estou ouvindo. Então, daí me impede de fazer um parecer. Né? Então, não vou dizer mais nada. Só a única coisa que eu vou completar é que o Curitiba trocou o interino por um. É um técnico que não é interino, mas ele chega com uma experiência muito menor do que um técnico. Não, um estagiário, né? Esse senhor que foi contratado, Fábio Matias, até o momento, ele é um estagiário. Ele vai ter que se provar. Ele tem. Mas aí o Curitiba vai pagar, a torcida do Curitiba vai ter paciência para isso? Não sei. Haja faixa, né, para protestar, porque o Curitiba veja como é o planejamento mal feito, não é só o do Atlético em relação às más contratações, mas veja, o planejamento do Curitiba é infantil. O Curitiba fracassou no estadual, o Curitiba fracassou na Copa do Brasil e está indo mal na Série B do Campeonato Brasileiro. Nós estamos no metade do ano, metade do primeiro turno, e o Curitiba está com o terceiro técnico em 6 meses. Amigo, não é essa cartilha de futebol que eu aprendi. Mafusa, a torcida do Curitiba vai ter paciência com o Fábio Matias? Eu tenho a seguinte posição a respeito dessa mudança no Curitiba. Pela primeira vez, desde que chegou, o Paulo Autuori toma uma decisão de exclusiva responsabilidade dele. Por isso que eu falei, botou a carinha na janela. Dele. Ele chama esse rapaz do Botafogo para ser o técnico. Eu conheço o Paulo Autuori das atitudes do Atlético Paranaense. Quando o Mário Celso pediu para ele demitir, era esse James Freitas, né? Demitiu o James Freitas e ele não quis, saiu junto. Ele trouxe esse agora, o Matias. Se der errado, se começar a perder e tiver que demitir o Matias, ele vai embora também, o Paulo Autuori. Mas é o caos no Curitiba. Mas vai acontecer isso. Escreva o que eu estou te dizendo. Se a diretoria entender de que o Matias não serve de acordo com o resultado do jogo e sugerir a demissão, ele sai junto. Isso é preocupante, porque o Curitiba não tem mais tempo. Não tem, acabou. E a torcida do Curitiba está se sentindo tão chateada, tão humilhada, que ela não suporta mais a Série B. É muito simples, ela olha o principal rival, que é o Atlético, que está aí, né, bem ou mal, se destacando, né, participando de grandes competições, calendário garantido todo ano, calendário continental. Curitiba não disputa uma Libertadores da América há 20 anos. Então o torcedor do Curitiba está magoado, está machucado. O Mafuz tem uma tese muito interessante e muito preocupante. E o Mafuz, e pode Carneiro, se tornar real. E o Fábio Matias vai começar no domingo contra o Goiás e depois o América, né? Que estão na ponta da tabela. O Goiás está invicto em casa. Está na ponta da tabela, estão na ponta da tabela da Série B. São desafios logo de cara difíceis. Se mantivesse o Freitas, o Curitiba hoje estava numa situação melhor do que passa a ter agora com esse... A cobrança Matias. vai ser muito maior. Vai ser muito maior. E aí vai alcançar o Paulo Autuori. E o que menos pode acontecer, o que pior pode acontecer no Curitiba é o Paulo Autuori sair agora. Não, mas nem entrou direito, né? Ah, mas eu conheço ali. Mas o famoso nem esquentou a cadeira ainda. Já aconteceu uma situação no Atlético, Atlético com o Eduardo Batista também, lembra? Não, 2017. Exatamente. Ele era o Autuori, ele saiu quando... O Mário depois ele pediu voltou. para demitir o Eduardo Batista, ele saiu junto.
Ele pediu o Petralha para demitir o Freitas, ele saiu junto. Mas ele saiu, depois ele voltou. Depois ele voltou. Ele reviu a posição e Agora, voltou. o que me impressiona no time do Curitiba é a diferença de atitude quando ele joga perante a torcida no estádio Couto Pereira e como visitante. É um time que depende muito do calor humano. O Curitiba, inclusive nessa última partida, vamos ficar com ela, porque ele fez um excelente jogo com o Operário, né? Ele meteu 3-0 no primeiro tempo. E vamos ficar com o Ituano, que foi mais ou menos o replay. Mas os jogadores eles criam, querem driblar, puxam para lá. É interessante isso. Agora, como visitante, não, o Curitiba é opaco. O jogo com o Ceará, o Curitiba foi de uma inércia irritante. Mas isso já é uma coisa que é tradicional, né? Porque na última... Isso independe de técnico. Na última vez que o Curitiba disputou a Série A, lembra que só foi ganhar do Juventude na antepenúltima rodada, fora de casa? Sim, o Guto Ferreira, que salvou o Curitiba. Sim. Foi um gol do... Quem foi o jogador? Não vou, mas o passe foi do Manga. Faz tanto tempo que eu acho que foi do Krieger. Não foi. Quase, foi do Regis. Foi o gol do Regis contra o Juventude. Eu não estou guardando mais nome de jogador moderno, viu? Depois foi pro A seleção Guarani. brasileira apresenta os carinhas ali, eu também não guardo mais o nome. Mas, enfim, essa situação do Curitiba já é uma situação que vem se repetindo. Não, é difícil manter o padrão fora de casa, Mafus. Mas não existe padrão. Contra o Ituano, você não pode ter como referência uma vitória dentro de casa contra o Ituano. Então não há muita diferença entre o que joga em casa e joga fora. Não há muita diferença. Mas olha como é engraçado o futebol, né? Olha como está a Série B agora. Nesse momento, 9 rodadas disputadas, está sendo completada. Alguns times aí que não tem 9 jogos vão completar agora. O líder é o América, 18 pontos. Depois tem Goiás, 17. Mirassol, 17. Mirassol comandado pelo Mozart. Que, aliás, foi desprezado pelo Curitiba, injustamente. Jogou no Curitiba, é um ídolo, um técnico preparado. O Mozart é Muito inteligente. O Mozart, eu conheço. O Mozart é daqueles que precisa de uma grande chance para explodir como treinador no futebol. Concordo, acho que o Mozart vai ser um técnico ainda que vai para times aí de alto padrão aí, que vai disputar coisas no futuro. E depois tem o Avaí fechando o G4. Cadê o Santos e cadê o Sport? Que alguns programas atrás a gente falava, não, esses dois aí vão nadar de braçado. O Santos perdeu 3 seguidas. E o Santos joga hoje, nós estamos gravando o programa hoje, ele joga em Ponta Grossa, com o Operário, às 19 horas. E é um jogo que merece atenção, porque realmente você tem razão, o Santos não vai bem. Tanto que o Corinthians quase está querendo tirar o técnico dele, que o Carille, que os corintianos conhecem, né? O futebol está muito mercantil, né? O pessoal não está respeitando mais nada, né? Tradição, compromisso com o clube, com a torcida. É tudo o famoso dinheirinho, né? O cara está aqui, daqui a pouco não está. Por quê? Por causa dos maus costumes. Os dirigentes também, na contramão, eles não respeitam os profissionais. E os profissionais dão o troco. Veja o que o Corinthians fez com o Mano Menezes, com o Cuca, recentemente. Onde é que ele vai arrumar técnico, o Corinthians, do nível do Mano Menezes e do Cuca? Eles não sabem, os dirigentes não sabem nada. Bem, o presidente do Corinthians está para ser tocado de lá, né? Então, olha, o padrão humano caiu muito, né? Então é triste tudo isso. Certo. Agora vamos falar do Paraná Clube, Augusto Mafus, que você alertou algum tempo atrás que tinha que ficar ligado na segunda divisão do Paranaense. E agora, depois de 2 empates aí fora de casa, também mesmo problema do Curitiba, volta para Vila Capanema precisando vencer aí para ter uma tranquilidade. Do Paraná, eu só vou abordar uma questão. O time, é evidente, dentro dos limites financeiros do Paraná, ele foi formado única e exclusivamente pelo Tcheco. Houve clube
co-irmão do Paraná que ofereceu o jogador. Houve proposta para que o Tcheco escolhesse um ou outro jogador de clube, inclusive com salário pago. O Tcheco escolheu a dedo o que ele queria para formar o time dentro desses limites do Paraná. Portanto, o Tcheco tem obrigação de devolver o Paraná para a primeira divisão. Agora, o Tcheco tem dificuldades. Ele alegou que os jogadores melhores qualificados não foram contratados pela exiguidade de prazo, de tempo, né? Porque é muito curto o período da disputa. E tinha outra situação, né? Que o Paraná estava negociando com a venda da SAF. Não, mas isso foi bem antes. Bem antes. Não, mas em janeiro, quando deveria se estar montando o elenco, mas o Tcheco, com todo o respeito, evidentemente, que é uma pessoa que nós estimamos como jogador, que foi muito bom jogador e como treinador, mas eu acho que ele está abrindo muita guarda. Ele está ficando desprotegido, porque ele está fazendo, às vezes, de porta-voz. Ele faz críticas veladas à torcida, por este ou aquele momento. Exatamente. Já fez críticas ao gramado, lá do estádio de União da Vitória. Então, eu acho que o Tcheco devia se limitar à formação do time, que não vem jogando bem. O Paraná teria que ser um pouquinho mais compacto, eu acredito, e mais capaz no ataque. Exatamente. E não está conseguindo. E esse jogo com o Patriotas é muito perigoso. O Patriotas está na frente do Paraná nesse momento. Muito complicado. É um jogo difícil. O Patriotas ganhou do Rio Faltam quantas Branco. rodadas? Estamos agora na 6ª rodada, são 9 nessa primeira fase. O Paraná tem que ganhar essa partida. É um jogo chave pro Tricolor. Vai ter que vencer, vai ter que novamente ser empurrado pela torcida, né, Mafuz? Mas aí, se depender da torcida, o Paraná ganha. A torcida não tem mais o que ela pode fazer. Não tem mais o que pode fazer. É maravilhosa a torcida. Está lotando todo jogo em Curitiba, está lotando. É um recorde, é um fenômeno. Um time da segunda divisão ter a média de público que está tendo. Vocês observem como os jogadores caíram tecnicamente, essas últimas gerações do futebol brasileiro, que as torcidas elas estão mais ativas, mais atuantes do que o próprio time. O Curitiba, cada jogo é um show da torcida. O Atlético, a mesma coisa. O Paraná, então, nem se fala. Até o Grêmio Porto Alegrense, jogando em Curitiba, lotou o estádio. E o time dentro de campo empatou com o tal do Estudiantes de La Plata. Aliás, eu quero levantar uma questão aqui, principalmente para o Carneiro Neto, que tem uma cultura mais apurada sobre o futebol. O Grêmio, em 2 jogos, colocou mais de 20 mil pessoas em cada jogo. No último foi 32. 32. A pergunta é a seguinte: é só gaúcho ou também curiosos para ver o Grêmio? Menos tinha era gaúcho. Torcedores do Grêmio do Paraná, Santa Catarina. Entendi. Entendeu? Porque os torcedores lá do Rio Grande do Sul não tem nem como sair de lá para torcer. Agora, o Grêmio tem uma presença, porque esses times que conseguiram estender as suas torcidas além fronteira, e o Grêmio tem os consulados, essas coisas, o sudoeste do Paraná abasteceu muito esses jogos. E tem gremista, em Curitiba mesmo, né? Mas Santa Catarina veio... E agora vai ter o Grenal aqui. O Grenal no estádio Antônio Couto Pereira. O Grêmio foi mais esperto que o Internacional. Ele adotou o estádio do Curitiba e a cidade de Curitiba. E saiu-se bem. O Internacional ficou na dúvida por causa do Cudê, que não aceitou jogar na grama sintética, senão estava muito bem no CT do Atlético e na Arena da Baixada. Agora já enroscou com o São Paulo em Criciúma. Torcida já está pegando no pé. E já quer a cabecinha do Cudê. Né? Então é complicado. Ver como é que é, como são os caminhos do futebol. O futebol tem muito a ver com a política e a sensibilidade humana. Você tem que ter tudo isso somado para administrar as situações. Quem precisa administrar a situação bem agora é o Dorival, né? Depois desses 2 amistosos aí da seleção brasileira. Foi o 4º jogo que o Dorival comandou, né, da seleção. Foram 2 amistosos antes contra a Inglaterra e Espanha. Agora, vitória contra o México e empate contra os Estados Unidos. O que vocês acharam desses jogos aí? Eu quero só
do jogo em si, eu não entendo que exista muito o que se falar. E sim da atitude do Dorival. Eu não entendo por quê que ele tem a oportunidade de escalar um time que ele entenda ser o ideal, que venha a ser o titular. Para fazer mais um jogo. E para fazer uma circulação de jogadores, fazer testes. Eu entendo que ele, pela experiência, pela capacidade dele, sabe quem pode ser ou não pode ser titular. Quer dizer, perdeu tempo. O problema da seleção brasileira é que não tem comando. Né? Também não tem um diretor da seleção, diretor de futebol. Lembra-se lá no passado histórico? Paulo Machado de Carvalho, marechal da Vitória. Né? Aí houve as outras seleções, tinha comando. Né? Exato, tinha o Antônio Lopes com o Filipão, tinha o Zagallo com o Parreira. Parreira. Você tem as pessoas, o Antônio Lopes com o Filipão no pentacampeonato. Falta diretor. Segundo, os jogadores da seleção, claro que sabem jogar. Nos clubes, eles jogam de acordo com o padrão de jogo definido por técnicos de primeiríssima qualidade. Guardiola, Carlo Ancelotti, né, Kluppel, não sei o quê. Tudo bem. A seleção não tem padrão de jogo, a seleção brasileira não tem o time definido e o Dorival Júnior não foi feliz. A substituição do Bruno Guimarães não foi boa. Também achei. A insistência com o Paquetá e o Vinícius Júnior foi negativa. O Vinícius Júnior, ele joga muito lá no Real Madrid. Mas, claro, eu tenho o Klopp do meu lado. O Kroos, o Modric, o Bellingham. Agora, vai jogar com esses carinha do meio de campo da seleção brasileira aí. É diferente, é outro padrão. E a zaga da seleção é medíocre, é fraquíssima. Os gols que eles tomaram contra o México foram ridículos. Quer dizer, continuam cometendo os mesmos erros que nos tiraram das últimas Copas do Mundo. A vitória contra o México foi meio que obra do acaso. Não, mas a falta desse comando é manter o Lucas Paquetá. Na Inglaterra é dada como certo que ele vai ser suspenso se conseguir se livrar da eliminação do futebol. Do banimento. Exatamente, do banimento. Então, por que insistir com um jogador que não vão poder contar na sequência? É situação aí que... Mas cai naquilo que o Carneiro falou, tudo virou dinheiro. É mercantil, tudo. É dinheiro e prestígio. O sujeito chega e diz, eu quero assim, então tá bom. Eu quero assado, então tá bom. Mas cadê a humildade? Cadê o trabalho? Cadê o espírito de seleção que existia antigamente? O orgulho de ser campeão mundial? Você acha que eles têm algum propósito de ganhar a Copa América? Eles vão disputar, se der, deu. Se não der, paciência. No dia seguinte, um vai para Barcelona, outro para Madrid, outro para Londres, outro para Irati, e segue o enterro. Entendeu? Não é como antigamente que a seleção voltava, o povo ia tudo lá no Galeão e recebia, né? Nas vitórias com o carro de bombeiro, nas derrotas com o respeito. Né? Mas aí cabe ao Dorival implantar. Mas o Dorival Júnior é uma peça numa engrenagem falida. Viciado. O problema é que tem muito pouco tempo para isso, né? Amigo, o negócio é pensar no trabalho para a Copa do Mundo, né? Eu não vou comparar mais o futebol com a política. Tem uns carinhas aí que me chamaram até de comunistas. Né? Imagine, logo eu, que tenho horror da esquerda. Sabe o que a gente vai fazer no futuro aí? Vamos fazer um quadro aqui, leitura de comentários. Você vai botar na tela os comentários, vocês vão ler e vão comentar os comentários. Repicar as críticas. Não, mas é bobagem. É que eu digo que o futebol nada mais é do que o estereótipo, né? Um microcosmo da realidade nacional. Né? Estamos aí, o país está aí, o país está vivendo a crise do arroz soltinho. E daí? Como é que faz? Tá, para a gente fechar o assunto seleção brasileira, Bento ou Alisson? Pesa o momento ou a hierarquia da posição? O Alisson não foi bem. O Alisson me parece um pouco cansado. A temporada exausta. Ele teve lesão na temporada. Mas ele terminou a temporada inglesa não jogando bem. Exatamente. Foi outro equívoco do Dorival Júnior. Se ele tem o Bento, ele tem que pôr o Bento. Mas daí vem a questão da hierarquia. Entendeu? E isso ainda existe no futebol. Você acha que o Marquinhos é zagueiro para a seleção brasileira, meu amigo? O que o Paris Saint-Germain ganhou nos últimos dias, importante, nos últimos anos? Nada.
Esse Marquinhos não é zagueiro para a seleção brasileira, só que ninguém tem coragem, na grande mídia nacional, de falar isso. Como o Neymar. Eles estão esperando o Neymar. O Neymar já era, é ex-atleta. Disputou 3 Copas, fracassou nas 3. Parem de se iludir. O Brasil precisa ter método, precisa ter projeto. Entendeu? O Brasil, enquanto não tiver método e planejamento, não vai a lugar nenhum. Bento ou Alisson, Mafuz? Não, o Bento. Se bem que nenhum jogaria se o Ederson não tivesse se machucado. Mas entre o Bento e o Alisson, no momento, tem que ser o Bento. Mas vai jogar o Alisson. Vai jogar o Alisson. Vai jogar, por causa da hierarquia. Ai, ai. Tá certo, meus amigos. Com Augusto Mafuz de A volta... autoridade do Dorival, por mais forte que seja, mais escancarada que seja, bate também numa lógica, que é a hierarquia. Eu não vou correr risco com um jovem de 24 anos. Embora Tafarel, aos 18 anos, tenha se transformado Exatamente. no titular da seleção brasileira e daí foi campeão do mundo. Falta convicção. Exato. Eu lamento ter que apontar essas falhas do Dorival Júnior, que é um técnico que eu admiro. Mas é isso. Ele se sente tem o inseguro direito também. Quem é que está dando cobertura para ele? Aquele presidente da CBF? Com aquela Ele não carinha? sabe se você vai ficar lá no cargo ou não vai também. Meu Deus. Mas se vê a figurinha, você diz... Tchau. Ô, Mafuz, para a gente fechar, você que esteve na Europa agora, vendo o final de Champions League no estádio, queria que você relatasse a tua experiência lá e quanto tempo o Brasil consegue chegar nesse nível aí? Não, nunca vai chegar, né? De organização, Não, de evento? nunca vai chegar, mesmo porque aí é questão também financeira, não é só de organização. Você tem o dinheiro que os europeus têm, que a UEFA tem, para fazer este evento, é capaz de fazer uma final de Copa Brasil aqui no Brasil, né, num campeonato brasileiro. Mas só que daí ali tem o Real Madrid, né, tem o Wembley, a mística de Wembley, que é um estádio que a Baixada não fica devendo nada, só a diferença é a mística, é a história. Hoje é uma arena moderna, como é a Baixada, como é o Maracanã, a Carneirinha. Eu conhecemos o velho Wembley. Aquele era lindo mesmo, aquele era incomparável. Mas nunca vamos ter um evento desse no Brasil. Pode escrever, não tem a maior ilusão. E não adianta não existe comparações. Não. Você vê o Real Madrid, que foi o clube mais vencedor do século XX, já está sendo do século XXI. Termina uma competição, ele é campeão, e no dia seguinte, Endrick e Mbappé estão contratados. Aí nós vamos fazer o quê? Quer ver só um exemplo que a diferença é extraordinária e nunca vamos chegar lá? Há quantos anos, quase desde que o futebol está no Brasil, reclama-se do calendário. Nunca uma entidade de classe, de jogador, tomou uma atitude. O que está acontecendo agora? O Sindicato de Atletas da Inglaterra e a Associação de Atletas da França entraram com uma ação no Tribunal de Bruxelas para que o Tribunal da União Europeia cancele a Copa do Mundo de Clubes o ano que vem, que a FIFA quer fazer. Por quê? Porque vai alcançar as férias dos jogadores e vai fazer com que cada clube jogue mais que 60 partidas no ano. E o tribunal vai proibir a FIFA fazer. Isso aqui, nunca. Não. Essa união de classes para transformar o Exato. futebol em algo melhor é uma coisa que eu tô para ver ainda. Me desculpe, nós somos muito atrasados. Mas, Carneiro, Nós você estamos não disputando pode falar de campeonato- política. Nós estamos disputando campeonatos estaduais, amigo. São os 3 primeiros meses do ano estaduais. Daí eles alegam que, não, mas aí é para pré-temporada. Aí começa todo mundo arrebentado, porque todo mundo quer ser campeão. Porque daí existe a cobrança da mídia, da torcida. Então, meu amigo, ou você quer ser grande, ou vai continuar a não eternamente.
É isso aí, meus amigos. A gente volta na semana que vem com mais um Carneiro e Mafuz e vamos fazer a leitura dos comentários. Vou selecionar os comentários aqui. Eu me nego, eu não leio mais. É brincadeira. Eu estou seguindo o conselho do amigo André Pugliese. Não leia. Então eu não estou lendo mais nada. Eu não tenho mais isso. E até porque eu sou uma pessoa apolítica. Eu brinco, também. Eu sou um crítico, tanto da direita como da esquerda. Comentários. Porque se eu gostasse de política, meu amigo, uma fuça construtivos. disso, eu teria sido político. Da nossa geração, quantos foram deputados, senadores, né? Tivemos até um ex-radialista, o Álvaro Dias, governador, né? E agora, eu nunca me interessei por política. Estou nem aí. Eu respeito. Eu vivo num país democrata. Agora, que eu não gosto, não gosto. Tanto que eu me sinto mal quando eu vou em alguma Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal, o Congresso Nacional em Brasília, que eu tive que ir uma vez na vida. Eu não gosto do ambiente. Não gosto, não me faz bem. Eu sou uma pessoa da rua. É o famoso Smart Street, malandro de rua. É isso aí. Ou cachorro de rua. Exato. Muito bem, meus amigos. Valeu, um abraço. Até lá.